Boa noite, galera do primeiro ano, galera esperta, né? Então, nós vimos na aula passada, falamos sobre reações. E hoje vamos falar sobre balanceamento, olha. Balanceamento. Balanceamento, né? Que é aquela situação que você vai determinar, certo? O que um lado, se tem 8, o outro lado também terá 8, certo? Vamos começar então o balanceamento. Primeiro processo foi o seguinte, o histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha só, a Lei da Conservação das Massas foi publicada pela primeira vez em 1760 em um ensaio de, no caso, Mikhail Molonosov, certo? No entanto, obra não teve uma repercussão muito boa na Europa, tá? Ocidental no caso, cabendo ao francês Antoine Lavoisier, né, o papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje se chama a Lei de Lavoisier, que é a Lei da Conservação das Massas. Então, Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação das Massas, determina para ti o quê? Que a quantidade de massas dos reagentes, tá, tem que ser igual à quantidade de massas dos produtos, certo? Lembrando lá de reações que produtos é tudo que está do lado direito da tua visão e reagente é tudo que está do lado esquerdo da tua visão. Tudo bem? Vamos lá aqui então. Conceito, fala para o seguinte. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias chamadas reagentes em outras substâncias chamadas de produtos. Tá? Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Essas reações são representadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente, respeitando a lei da conservação das massas. Mas o que é a lei da conservação das massas? Certo? Lei da conservação das massas determina para ti o seguinte, tá? Que a quantidade de massas que estiver no reagente tem que ser igual à quantidade de massa do produto. Aí você vai ter uma equação balanceada, certo? Tranquilo? Então não esquece que a lei da conservação das massas determina para ti o quê? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Beleza? Muito fácil, galera. Muito, muito fácil mesmo, por enquanto. Tudo bem? Então vamos aqui. O cara tá, você tá vendo aqui, ó, nesse primeiro... Aqui tá, olha, água, duas águas, 2H2O, formando, tá? H3O+, OH-, certo? Tudo bem? Aí você vai contar o seguinte. Vamos contar. Quantos hidrogênios nós temos do lado esquerdo da tua visão? Desculpa. Basta você contar. Tem H2, mas não tem 2 na frente? Tem 2H2, certo? Esse 2 vai multiplicar o 2 do hidrogênio. Então eu vou passar a ter quantos hidrogênios? 4. Olha para o outro lado. Quantos hidrogênios eu tenho? H3O+, eu tenho 3 hidrogênios. Com mais um do OH-, vou ter quantos hidrogênios? 4. Ou seja, a equação está balanceada. A quantidade de hidrogênio da esquerda está igual à quantidade de hidrogênios da direita. Certo? Reagente lado esquerdo da tua visão, produto lado direito da tua visão. Certo? Tranquilo? Mas vamos ver aqui. Olha o cara colocou aqui. Mais outro exemplo. Eu tenho aqui, olha. Observe a equação. H2 mais O2 formando água. Beleza? Tranquilo? Aí eu pergunto para ti o seguinte. Se você olhar do lado esquerdo da tua visão, eu tenho H2, tenho 2 hidrogênios. Do lado direito, tenho H2O, tenho também 2 hidrogênios. Então está balanceada a equação, o hidrogênio. Mas nota que o oxigênio na tua esquerda, ele está O2. O2. E na tua direita só tenho O. Então eu só tenho um oxigênio. Aí eu pergunto para ti o seguinte, que número que multiplicado por 1 vem a dar 2? Porque eu tenho um oxigênio na direita e tenho 2 na esquerda. Então, que número que multiplicado por 1 vai dar 2? Só pode ser quanto? 2.
Só que eu não vou poder colocar o 2 na frente do hidrogênio, do oxigênio. Porque o oxigênio está o seguinte, é H2O. Eu tenho que colocar na frente da substância. Tá vendo aqui como ficou? Olha como está agora. 2H2O. Só que eu já passei... Quando eu pego esse 2, ó, ficou 2H2O. Esse 2 vai multiplicar o oxigênio, mas vai multiplicar também o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. 2 vezes 2, 4. E do outro lado eu vou ter que colocar quanto? 2, para poder também ficar 4. Porque 2 vezes 2, 4. Olha só. Bem, primeira coisa que tu vai ter que lembrar é o seguinte, tá? Primeiro que tu vai ter que lembrar é o seguinte. Os números que vêm na frente são chamados de coeficientes. Os números que vêm na frente são chamados de coeficientes. Esses coeficientes, tá? Esses coeficientes, você pode criar o número que você quiser. Mas os números que vêm embaixo são chamados de índices. Esses você não pode tocar em hipótese alguma. Se tiver H2O, ó, H2 embaixo, eu não posso pegar esse 2 e colocar 3. Não existe. Então, os números que vêm embaixo são chamados de índices. São intocáveis. Os números que vêm na frente são chamados de coeficientes. Esse você pode criar o número que você quiser. Tudo bem? Olha aqui. Olha só como diz aqui para ti. Veja como é feito o cálculo com os coeficientes estequiométricos e suas substâncias. Olha, presta atenção aqui, olha. NH3, tá? Significa o quê? Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de nitrogênio. Certo? NH3, como está aqui. Agora, se eu colocar 2 NH3, olha só, NH3 eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de nitrogênio. Mas se eu colocar o 2 na frente, vai ficar o quê? 2NH3. Aí eu já posso ter quantos nitrogênios? 2. Porque 2 vezes 1 vai dar 2. Quantos hidrogênios eu passo a ter? 6. Porque 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. É assim que você vai trabalhar o balanceamento. Se por algum acaso, eu tivesse 3NH3, eu ia ter quantos nitrogênios? 3. Quantos hidrogênios eu ia ter? 3 vezes 3, 9. É o primeiro processo para que você tenha o balanceamento. É saber discernir a quantidade que está na esquerda com a quantidade que está na direita. Beleza? Bora aqui mais embaixo. Olha o que diz. A imagem abaixo mostra a maneira lúdica como se procede a lei da conservação das massas. Vamos ver aqui. Tá? Se eu tenho 2 hidrogênios, com mais 2 eu vou ter quanto? 4. Com mais 2 eu vou ter quanto? 6. Então, 6 hidrogênios. Então, passa a ter quantos hidrogênios do outro lado? 6 hidrogênios também. Certo? Se eu tivesse 2 de um lado, eu ia ter quanto do outro? 2. Isso é balancear a equação. Isso é deixar a lei da conservação das massas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você vai ver isso também lá em termoquímica, tá? Vamos mais adiante? Regra de balanceamento. Eu costumo dizer que balancear uma equação não é seguir as regras, e sim você criar. Você vai criar números. Balanceamento, você cria o número que você quiser. Então, você cria. Então, como eu falei para ti, coeficiente são os números que estão na frente. Índice são os números que estão embaixo. Você cria o coeficiente que você quiser. Então, você só tem que saber criar o número e multiplicá-los. Beleza? Mas vamos às regras aqui. Olha só a primeira regra. Relacione inicialmente com o elemento que aparece em uma única substância em cada membro, ou seja, reagente. Você vai iniciar por quem apareça uma vez só no reagente e uma vez só no produto. Beleza? Aqui a segunda regra diz para ti o seguinte.
Verificando esses elementos, escolha aquele que tenha maiores índices. O que eu falei para ti? Primeiro, índice é o número que está em baixo. Então, você vai iniciar pelo elemento que apareça uma vez só no reagente e uma vez no produto. Beleza? Tranquilo? Certo. Depois, você vai iniciar também pelo elemento que apresente índices maiores, que são aqueles números que estão em baixo. Beleza? Olha a terceira regra. Escolhendo o elemento, transfira seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. Pô, Marabaia, como é que é isso? Então, se ele é índice no reagente, ou seja, se ele está embaixo no reagente, ele vai passar para o produto como coeficiente. Ele vai ficar onde? Na frente. O que estava embaixo, que eu chamo de índice, se ele estava embaixo, seria índice no reagente, está embaixo. Quando ele passar para o produto, digamos, eu tenho 2H2O. O hidrogênio não é 2? Embaixo? Quando ele passar para frente, vai passar com quanto? 2 na frente. Certo? Olha lá, aí diz a quarta regra. Prossiga com o mesmo raciocínio para os demais elementos até terminar o balanceamento. Tá bom? Vamos ver aqui? Olha lá. Você não vê? 2, olha só. N2 mais H2 mais 2NH3. Preste bem atenção. Tudo que está do lado esquerdo da tua visão, reagente, eu vou chamar de reagente. Nota que aqui no reagente eu tenho N2, 2 nitrogênios. Tá? E do outro lado eu tenho 2NH3. Mas o 2 aqui não vai multiplicar o nitrogênio? 2NH3, eu não tenho um nitrogênio? Multiplicado pelo 2 que está na frente vai ficar quanto? 2 nitrogênios também. Novamente para o reagente. Eu tenho 3H2, ou seja, 3 vezes 2 hidrogênios vai ser quanto? 6 hidrogênios. Do outro lado tenho quanto? 2NH3. Esse 2 que está na frente vai multiplicar também o hidrogênio. Então vai ficar 2NH3 vezes 2, 6. Então a equação se encontra balanceada. Certo? Beleza? Tranquilo? Olha como é fácil balanceamento. Tá? Então, logo de cara, pessoal, essa vai ser a primeira aula sobre balanceamento, tá? Só para você ter uma noção do que é índice, que é coeficiente. Índice é tudo que está embaixo, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, N2, o índice é quanto? 2. No outro exemplo, 2NH3, o índice do N é quanto? 1. O coeficiente é quanto? 2. O índice do H3 é quanto? 3. E o coeficiente dele é quanto? 2, que é o número que está na frente. Essa primeira aula é só para você saber o que é índice, o que é coeficiente e o que é a lei da conservação das massas de Lavoisier, que determina que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Certo? Lembrando que índice é o número que está embaixo, que você jamais vai tocar, e coeficiente são os números que estão na frente, que são aqueles que você vai utilizar à vontade. Tudo bem? Beleza? Essa é a nossa pequena aula sobre balanceamento, mediante que já estamos para acabar. Tá bom, pessoal? Até a semana vindoura, que a gente só traz com exercício. E vai ser ao vivo a aula. Tudo bem? Um abraço, pessoal.